E aí, pessoal, estamos iniciando mais um podcast RA Insights, explorando o mundo dos negócios. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Agripa Oliveira, sou apresentador desse podcast maravilhoso e também sou sócio da RA Marketing Company. E hoje estou aqui novamente com o meu sócio e também apresentador. E aí, pessoal, para você que não me conhece, muito prazer, me chamo Rafael Penido, sou gestor de tráfego e apresentador desse podcast maravilhoso. Antes de mais nada, siga o nosso perfil, ative os sininhos da notificação para ficar por dentro de tudo. Já deixe seu like aí para dar aquela forcinha pra gente, beleza, pessoal? Hoje estamos com um convidado muito especial. Ele que é médico formado pela UFMG, com residência em anestesiologia pelo Hospital Felício Roxo e especialista em dor pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Atualmente é anestesiologista, instrutor da residência médica do Hospital das Clínicas da UFMG, membro da equipe de transplantes na mesma instituição e também fundador e diretor da Nuance Serviços. Natural de Belo Horizonte, viveu por 20 anos em Pedro Leopoldo e hoje mora em BH, atuando na região de Pedro Leopoldo há mais de 17 anos. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Gustavo. Olá, prazer, tudo bem? Agradecer primeiramente o convite de vocês, é um prazer estar aqui participando do podcast, querendo mostrar para o nosso público o valor do empreendedorismo na área médica, né? Que é o nosso principal carro hoje. Tá de novo em Pedro Leopoldo, né? Como você falou, eu moro em Belo Horizonte, mas hoje a minha maior atuação é aqui na região. Eu venho para cá 2, 3 vezes por semana. Estou sempre aqui, durmo aqui 2, 3 vezes por semana também. E acho muito importante a gente valorizar as coisas aqui da nossa região. E a gente agradece por você ter tirado um pouco do seu tempo para poder vir participar do nosso podcast. Muito obrigado mesmo. E porque a gente sabe que é difícil, entendeu? Ainda mais nessa área sua, que é difícil a gente estar tirando um pouquinho de tempo, porque médica a gente sabe que é uma área muito ocupada, né? Vamos dizer assim, uma área muito ocupada. Então a gente agradece você ter tirado esse tempo para estar participando aqui do nosso espaço. Muito obrigado. De nada, eu que agradeço o convite. Doutor, para nós iniciar o nosso podcast, eu gostaria de saber qual foi o momento mais marcante que te fez perceber que a área da medicina era o seu objetivo. Cara, difícil responder a sua pergunta, porque o meu pai é médico. Então, desde quando eu era muito pequeno, eu tive contato com a medicina, assim, não de forma profissional, obviamente, mas de ver a rotina e as conversas, né, do meu pai com minha mãe, eu com colegas, todo o universo ali em volta da área de saúde. Meu pai é anestesista também, e em algum momento eu percebi, lá por volta dos meus 12, 13 anos, eu percebi que eu queria ser médico também. Eu não tive um gatilho assim, meu sonho é ser médico. Não, fui imerso naquela situação, fui vendo aquilo e em algum momento eu resolvi ser médico. E é muito interessante porque isso só aconteceu comigo. Os meus irmãos não são médicos. Eu tenho 3 irmãos. 2 moram fora do país. A minha irmã mais nova é médica veterinária, mora aqui no Brasil. Os outros 2 são empreendedores, mas foram empreender do outro lado do mundo. E eu que fiz medicina, depois de um tempo eu resolvi empreender também, mas na área médica. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu não sei exatamente quando começou não, mas a história é mais ou menos essa que eu te contei. O empreendedorismo, ele pega mesmo as pessoas, né? Eu vi uma pesquisa essa semana que o empreendedorismo, a pessoa que tem um espírito empreendedor representa somente 3% da população mundial. Então, o empreendedor, ele já é uma pessoa diferenciada, ele já tem um espírito diferenciado. Então, com isso, eu tinha uma outra pergunta aqui, que era, se você não fosse médico, então você nunca nem cogitou a trabalhar em outra área? Não, já cogitei.
Eu já cogitei. Logo antes de decidir, na minha época a gente decidia estudar para o vestibular, né? Assim, era um negócio muito, principalmente medicina, era super concorrido. Ainda é, mas na época era bem mais. E era caro, né? Assim, fazer uma universidade que não era pública era muito caro. Continua sendo, só que na época não existia as opções de financiamento estudantil igual tem hoje. Então, além de tudo, você ainda tinha que ter o dinheiro. Além de caro, você ainda tinha que ter o dinheiro. Mas logo na época, antes de escolher prestar vestibular, eu andei paquerando algumas áreas, e aqui eu me lembro, assim, claramente, é economia. Eu tenho um amigo de infância, assim, tem 35 anos que eu conheço ele, e ele fez economia, eu também, eu cogitei fazer, mas no final eu acabei indo para medicina mesmo. Mas eu acho que, de novo, puxando a sardinha para o empreendedorismo, eu acho que era a sementinha do empreendedorismo lá. Eu sempre quis montar coisas, organizar coisas, eu sempre fui organizado, então mesmo na medicina, eu sempre quis fazer diferente. E dentro da medicina, quando eu escolhi fazer anestesia, que também é outra, é como se eu estivesse escolhendo uma profissão nova, quando eu entrei para anestesia, eu pensava em fazer coisas diferentes das coisas que eu conhecia. Assim, eu ia para uma área de gestão, montar escala, organizar pagamento, isso sempre teve em mim. É isso. Então, você já tinha esse espírito empreendedor mesmo, mesmo se não fosse na área da medicina, você já tinha essa ideia de empreender, mesmo que fosse em outro setor? Mexer com uma área mais de gestão. Isso sempre tive. É o espírito de todo empreendedor. Falta um negócio. Eu não percebi o que era. Hoje, depois de tantos anos, eu percebo, era isso. Mas na época eu não sabia bem o que era. E assim, me incomoda, por exemplo, ter rotina. Então, a gente estava conversando nos bastidores sobre ter a rotina, não tomar risco. Começa a entrar na rotina, eu começo a ficar incomodado, querer fazer alguma coisa diferente. Né? Então, no caso, assim, antes de eu ter o meu negócio, vou mudar de emprego, quero ir para um emprego diferente, ver alguma coisa nova. Até que um dia você entende o que é. Fala, olha, eu quero ter um negócio meu. Empreender, né? Você despertou uma coisa na minha mente, que se eu for ver, o meu CLT todo que eu trabalhava foi desse modelo. Porque eu sempre, quando eu caía na rotina, eu já ficava indignado. Falava, nossa, segunda-feira tem que fazer aquilo, terça-feira tem que fazer aquilo. E é do empreendedor mesmo, né? O empreendedor, acho que isso é de todo empreendedor. Todo mundo que já tem esse espírito empreendedor, ele sente isso aí. Entendeu? Porque, deixa eu ver, você, eu, todos nós sentimos isso. Então, quando o cara quer empreender, tem um espírito empreendedor, ele começa a ter esse incômodo mesmo de rotina e tudo mais. Eu também não curto muito, não. Eu chegava ao ponto que eu via, porque você já até sabia que você ia fazer na segunda, que você ia fazer na terça-feira. Aquilo ali, em vez de me deixar confortável para eu saber o que eu ia fazer, eu ficava incomodado por saber que eu ia fazer a mesma coisa todos os dias. Então acabou que aquilo ali, acho que foi também um dos passos que eu tive de querer ter o meu próprio negócio, porque o empreendedor ele sempre está inventando alguma coisa, elaborando alguma coisa. Tendo uma ideia nova. Sempre é novidade para ele. Verdade. O empreendedor está sempre atrás de solução, né? De resolver problemas. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você respondesse pra gente, que é: o que mais te surpreendeu quando começou a lidar com pacientes de verdade? É que os pacientes são humanos, né? Com certeza. A formação médica, ela é muito técnica, né? E assim, a gente sai muito bem preparado com a teoria, com os protocolos, todos na ponta da língua, né? Até tem alguma coisa durante a graduação de medicina dessa parte mais humana, mas nunca é o foco, ou quase nunca é o foco do estudante, né? O estudante, o jovem, ele é o que a gente está aprendendo, é o técnico, né? Então, assim, e na hora que você cai diante do paciente no mercado de trabalho, você começa a perceber que não é só passar um remédio para ele ir embora para casa. Você tem que saber se ele está tomando o remédio, se ele entende a receita que você está passando, se ele está te falando a verdade, né?
Se ele quer melhorar, porque às vezes não quer, né? Tem conflitos em torno disso. E como você vai abordá-lo, por exemplo, se ele tiver uma doença incurável? Não é só passar um remédio e mandar para casa. Você tem que acolher aquela pessoa, você tem que, entendeu? Então, assim, o que mais me surpreendeu foi o aspecto humano. E eu errei muito no início. Errei, assim, não tecnicamente. Eu sempre fui bom médico. Mas de não saber criar esse vínculo com o paciente. Então você presta, o que acontecia muito, você presta um atendimento de ótima qualidade tecnicamente, melhor medicina do mundo, vamos colocar assim, e hoje está tudo no computador, você olha todos os protocolos, você não precisa nem gravar mais, né? Mas o paciente está insatisfeito, porque você não acolheu ele ou orientou ele da maneira com que ele esperava. Ele sentiu aquele, podemos dizer, aquele acompanhamento, né, que você tem que ter. É o verdadeiro follow-up. E tem que ter mesmo, não tem jeito, né? E porque, querendo ou não, a pessoa vai ali atrás de uma solução para algum problema e muitas das vezes ela não quer só tomar esse remédio aqui que vai resolver o seu problema. Ela, às vezes, quer ser escutada, entendeu? Porque eu mesmo já fui no médico e tudo mais, que o médico nem... Entendeu? Pôs a mão em mim pra saber o que tá acontecendo. Não, entendeu? Poucas perguntas, mal olhou na minha cara, entendeu? Ficou só no computador e tudo mais. Você tem isso. Mas mal olhou no meu rosto e só me deu um. Entendeu? Então, tipo assim, querendo ou não, as pessoas elas sentem como se. O médico nem me deu atenção. Entendeu? Tipo, como se o médico não quisesse mesmo dar atenção pra pessoa ali. Entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, em toda profissão. A gente tem que ter esse contato, principalmente contato humano muito direto e tudo mais, tem que ter isso aí que o senhor falou, que é o acolhimento ali do paciente, o acolhimento daquele cliente, para que o cliente sinta também que você está ali querendo ajudar ele de verdade. Né? Porque acaba que o doutor também, por vários anos de experiência, acaba também que ele bate o olho no você, com o que você falou, e também já sabe o que você tem, né? É isso que eu ia complementar, assim, voltando ao aspecto técnico. Não adianta eu ser o melhor médico do mundo só de olhar para você e saber o seu diagnóstico e saber o seu tratamento. Se eu não te tratar bem, não te acolher, não te explicar, você não vai acreditar em mim. Mesmo que ou vai você acreditar e vai ficar verdade, puto, vai. né? Assim, não sei se eu ali. posso falar esse palavreado, não, mas assim, vai ficar chateado. Vai. Então, não é só essa parte. E isso a gente não vê, assim, a gente não tem esse contato, no máximo uma ou outra coisa pontual, mas o grosso do curso é na formação técnica. Tem uma outra pergunta aqui que é: qual é o erro mais comum que as pessoas cometem acreditando que está cuidando da saúde? Hoje, com essa era da internet, aparece muita fake news aí na internet falando: faça isso, terapia disso para emagrecimento. Então, o que você vê aí que é tipo uma fake news absurda e o pessoal anda fazendo? Aí, puxando agora para o meu lado médico, que ainda é a minha principal profissão, eu, como você disse no início, eu sou médico da dor, então eu vou falar no que diz respeito ao tratamento da dor. O que eu percebo que é pior hoje não é droga A, droga B. Quando eu falo droga, eu estou me referindo a remédios, tá? Mas o que eu vejo de pior é o imediatismo. Existem muitas doenças, principalmente na área de dor, em que o tratamento ele é um processo. O remédio, a terapia médica, ele vai atuar nesse processo para apagar incêndio, às vezes reduzindo a dor do paciente, melhorando a qualidade de vida dele. Mas essa doença só vai ter uma solução definitiva se ele participar na parte de reabilitação. Então aí eu falo atividade física, fisioterapia, né, terapia ocupacional, ou mesmo na parte médica mesmo, ele vai ter que ter um segmento. Isso deixa a maioria dos pacientes insatisfeitos. O paciente que entra na minha porta, na maioria das vezes, ele quer sair de lá com um remédio que vai resolver o problema dele. Não estou discutindo se o remédio funciona ou não, se tem fake news ou não, e as fake news vão entrar nesse bolo,
mas as pessoas sempre vêm querendo soluções mais imediatas. Não é só o alívio da dor pontual. Isso é obrigação minha como médico da dor aliviar. Mas, assim, lá no final, para ele sair desse túnel, ele vai ter que percorrer um caminho. E a maioria das pessoas não quer percorrer o caminho, ele quer um remédio imediatista. E aí existem os tratamentos que são validados pela literatura, mas existem as fake news, existem vamos colocar assim, a sabedoria de vó, né? E aí começa a fazer essas coisas para tentar não entrar na reabilitação. Isso é tão sério que eu tenho paciente que pede para operar. Eu falo, doutor, eu tô com uma dor no ombro, eu já tratei 2, 3 vezes, tomei remédio, voltou, eu quero operar. Assim, você pode até operar, mas se você não reabilitar e não fizer esse caminho, você vai operar e lá na frente vai ter dor de novo. E assim, operar é um tratamento validado, né? Concorda comigo? Entendeu o meu ponto? Assim, não... Mas ele quer o imediato. O imediato. Ou é o remédio que vai resolver a dor dele agora para sempre, ou a cirurgia que vai resolver a dor dele. Aí no meio do caminho, cara, a gente pode falar aí de fake news, tem de tudo aí circulando. Eu fico pensando, eu não sei se você tem costume de rodar as mídias sociais, né? Mas o tanto de fake news que você deve ver, que você deve falar, isso aqui é um absurdo, não tem condição, não. Não, assim, a gente viu na pandemia de Covid, muita coisa, a quantidade de coisas, patrocinado até pelos médicos, né? E eu não estou fazendo defesa de lado A ou lado B, não é isso, mas você começa a perceber que existem apelos com soluções imediatas e esse imediatismo é tão forte que faz a pessoa esquecer, no caso do médico, esquecer as coisas que ele estudou e focar naquela solução imediata. Ou mais, ou que você começa a perceber que a paixão política ou a paixão ideológica da pessoa borra a maneira com que ele enxerga a parte técnica. Então você coloca a parte técnica diante dele e ele, por um viés ideológico ou por um imediatismo, ele não consegue interpretar aquilo como, assim, do jeito que deveria ser. Ele começa, não, mas se a gente fazer isso, então você começa a ver que vai... E surge de todos os lugares, né? Todos os lugares surge. A pandemia ficou gravado na memória da gente, né? É o exemplo que sempre vem primeiro. Eu vi coisas assim, até de colegas médicos, cara, você tá fazendo isso. Mas se você começar a destrinchar e analisar, você vai ver que o nosso cotidiano ele é muito assim. Até coisas miúdas, a gente faz isso inocentemente. A pandemia é porque bombou tudo, mas a gente procura coisas. Fulano me falou que é bom, isso aqui resolveu o problema dele na hora. Aí você vai lá e... Mas onde fulano ouviu? Ele ouviu dizer que ouviu dizer, né? Já. Uma fonte certeira no telefone. Exatamente. Aí eu vou lá. Eu já vi cada coisa, cara. Já vi cada coisa. E assim, vou extrapolar um pouquinho. Eu, como no tratamento de dor, a gente, assim, a dor não é uma doença, né? A dor é um estado, né? É algo que você sente que te dá uma sensação desagradável. E o tratamento de dor, ele não é simplório, ele não é igual você tá com febre, eu te dou dipirona, baixa febre. Não é assim, sempre tem mais coisas envolvidas. Então, sono, no dia que se você dorme mal, você vai perceber sua dor mais forte. Se você brigou com a esposa, vai perceber sua dor mais forte, né? E o tratamento médico, com um remédio, por exemplo, ele vai entrar nessa parte. Assim, nenhuma parte. As outras, você tem que ir ajustando. E isso é um sofrimento para mim, assim, entre aspas, desculpa, não é um sofrimento, mas isso é um gargalo, porque eu tenho que ensinar o paciente, mostrar para ele que é tudo mais complexo. E não basta você fazer uma coisa específica, né, tomar um remédio ou fazer um tratamento com que você viu na internet que vai resolver. Você tem que abordar tudo. E nesse meio do caminho, às vezes o paciente faz um tratamento que não é validado, mas ele compra a ideia. Então, vou falar da reabilitação. A pessoa
faz um tratamento que não é comprovado cientificamente, mas quando ele compra esse tratamento, ele começa a fazer atividade física, ele começa a se relacionar melhor com a esposa dele, ele troca de emprego, vai para o emprego que ele está mais satisfeito, aí ele começa a ficar melhor. E ele começa a achar que é aquele tratamento que ele fez que não está validado, mas é o contexto. Isso, para mim, é um gargalo, mas quando o paciente compra que é o contexto, ou que ele compra uma ideia e ele se sente motivado, por mais não comprovada, por mais fake news que ela seja, isso dá um comprometimento na pessoa que ele faz, compra e melhora. Cara, eu tenho pacientes assim. Efeito placebo. É um pouco diferente, mas o efeito placebo é quando você trata a pessoa com um tratamento que comprovadamente não funciona e ela só pelo bem-estar, assim, pelo acreditar que aquilo pode fazer, ela melhora. Isso que eu estou falando é um pouco mais amplo. É um tratamento que vai te motivar a mudar coisas da sua vida que estão ali ao redor da dor, que vão te melhorar, além do efeito placebo que ele também tem. Entendi. Então, sim, fazer atividade física é um deles. Eu falo para o paciente, não, mas, assim, eu já fiz, teve dor. Estou desanimado, estou cansado, não consigo, eu tenho uma fadiga danada, tem muita doença que dá isso. E às vezes ele compra, eu estou fazendo um tratamento caríssimo com o doutor fulano, ele faz assim, assado e tal, eu estou super motivado, ele falou para cortar isso, cortar aquilo da minha dieta, eu vou começar a fazer atividade física, eu estou melhorando. Ele acha que é o tratamento dele, mas é o conjunto da obra. Entendi. Pegando esse gancho, por exemplo, no meu ponto de vista, se o cara, por exemplo, adoecido, começando a tossir e tal, eu sou o cara do marketing, né? Então eu fico o tempo todo na internet, eu vejo várias coisas. Nesse meio, a sua mente consegue te fazer você piorar de saúde, melhorar de saúde? Ou é só a base de remédio mesmo? Não. A mente, ela funciona como um relé de como você vai perceber o sintoma. Então, fatores como sono, fatores sociais, né, relacionamentos, trabalho, eles vão influenciar na forma como você percebe aquele sintoma. Então, voltando para a dor, você quebrou o braço, você vai sentir a dor, tá? Dor aguda, engessou, mas seu braço está lá doendo. Você vai perceber que durante a cicatrização do seu braço, a dor ela vai variar de intensidade. Ela está sempre, se você tiver uma cicatrização saudável, assim, uma recuperação saudável, né, esperada, você vai sempre perceber que ela está melhorando. Mas você vai ver que vai ter dia que ela está pior, vai ter dia que ela está melhor. Quem faz você perceber essa variação é a sua mente, são esses estados que eu te falei. Então, de modo geral, o paciente que não dorme bem, se ele está com problema, ele não está dormindo bem, ele tende a perceber a dor dele de forma mais intensa. O paciente que está com conflito com a esposa no trabalho, ele tende a perceber que a dor dele está mais intensa. O paciente está na praia de férias, ele percebe que a dor dele está mais leve. Essas coisas influenciam. Mas, assim, atenção, ela não cria a dor, ela não cria o sintoma. Ela só facilita ou dificulta essa informação. Paciente que faz atividade física, estou falando de atividade física e não falei. Paciente que faz atividade física tem menos dor que o paciente que não faz, na média. Então, o paciente que é sedentário, ele tende a queixar mais da dor no problema dele do que o paciente que não tem. Tá? Mas isso é diferente de ter um resfriado. Você vai ter febre, tossir, isso aí você vai tossir independentemente do tipo de vírus que você pegou. Mas a forma como você vai assim, tá doendo, tô mais animado, mais desanimado, isso aí é influenciado pelo seu estado cotidiano. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, que é: se todo mundo pudesse ouvir um conselho médico hoje, qual seria o seu? Faça atividade física.
Isso é o primordial. Faça atividade física. É porque a Aí, galera como acha que falando não, como médico de dor, né? Uhum. a galera acha que não é necessário, mas a atividade física é extremamente necessária, não é? Para você ter qualidade de vida, para você ter longevidade, atividade física, condicionamento físico é disparado mais importante. E tem algum esporte que você indica assim, tipo assim, musculação, futebol, um que é melhor para a pessoa manter Não. uma vida saudável Não. ou qualquer A atividade gente física? sabe que para o envelhecimento, esportes de resistência, resistência muscular, né? Então, principalmente a musculação, são mais importantes do que esportes aeróbicos. Então, assim, o desenvolvimento de resistência muscular, ela vai te dar mais longevidade, vai te permitir maior qualidade de vida comparado a esportes aeróbicos. Mas, você, assim, faça o que você tem vontade, o importante é fazer, né? Entendi, é isso mesmo. Ele está condicionado. Mas o problema da atividade física é aquilo que eu falei lá no início, é o longo prazo. Porque demora a dar resultado. Verdade. Então o pessoal desiste. A rotina de todos nós é puxada, então você acaba deixando a peteca cair, né? Assim, é difícil mesmo. Eu faço atividade física regular, mas eu confesso que muitas vezes é sofrido você sair de casa para fazer. Ah, com certeza. Mas pensando em longevidade, nossa expectativa de vida aí 80, 90 anos, cara, o que vai te dar qualidade lá no final é atividade física. Porque eu sei que a atividade física ela é primordial, mas tipo, quando eu vou pra academia, eu fico indignado, assim, puta que pariu, eu tenho que fazer força pra mim poder deixar o meu músculo forte. Só de você estar fazendo força pra você se sentir bem, muitas pessoas não querem por causa disso, que ficar carregando peso. Não, é ruim. Demais, só que fazer força. Só que eu entendo que vai fazer um bem, mas igual você falou, a passar do tempo, é claro. Porque igual eu entrei pra academia, você treina um mês, você acha que já tá. Quer ficar grande. Você quer resultado imediato. Não é assim que Não é funciona. assim. E eu não tô falando que todo mundo tem que ser atleta. Uhum. Não é isso. É atividade física regular para você manter o seu tônus muscular, para você manter um condicionamento físico mínimo, né? A gente sabe que quem faz atividade física sente menos dor na média, né? Que não obesos inflamam menos. Obesidade, gordura corporal faz você inflamar mais, então você fica mais susceptível à doença, os sintomas vão vir piores, a gente sabe de tudo isso. Não é para todo mundo ser o Michael Phelps da natação, mas ter uma atividade física regular vai mudar a sua vida, principalmente à medida que você envelhece. Todos nós perdemos massa muscular à medida que envelhecemos. Tem um pico de massa muscular, até na terceira década de vida. Daí para frente você começa a perder massa muscular. Isso vai acontecer com todos nós, mas quem faz atividade física de resistência, qualquer atividade física, mas as de resistência vai diminuir essa perda de massa muscular. Então ele vai inflamar menos, ele vai ter menos dor, ele tem menor risco de queda, ele tem menor chance de ter desgaste, artrose. Então assim, que vai mudar para você no final é a atividade física. E tem um questionamento que eu já vi várias vezes na internet. Qual que é melhor, a corrida ou a caminhada? Que eles falam que a corrida queima mais, a caminhada queima o mesmo tanto. E qual você tem? Olha, a parte da educação física eu não vou saber te responder, não. Mas na parte médica, isso vai depender do seu condicionamento e do tipo de problema. Se você tem alguma doença, né, do tipo de doença que você tenha, o tipo de problema que você está querendo tratar. Então, eu tenho paciente com lesão no joelho que não consegue correr. Às vezes ele consegue fazer uma caminhada. Entre não fazer nada, eu prefiro que ele faça uma caminhada. E, idealmente, eu vou mandar ele para outra atividade física que não tem impacto no joelho. Mas, assim, a intensidade dos dois é diferente, né? A corrida é um exercício de alta intensidade, então você tem muito paciente que não vai dar conta de fazer. A caminhada já é leve, né? Dependendo do nível de caminhada, você não fica nem com falta de ar, né? Então, vai depender muito disso, assim, do seu... Por qual motivo você está escolhendo um dos dois, né? O seu start ali. Entendi.
E nessa trajetória da sua carreira, com a pergunta aqui, o que mais te preocupa na forma como as pessoas estão cuidando ou deixando de cuidar da própria saúde? Posso falar de novo do imediatismo? Pode. Ou não? Eu acho que é isso. Assim, Querer a cura imediatamente. E além disso, se eu não falar que eu te deixei sem uma resposta nova, tem algumas coisas, por exemplo, o uso de remédio. A gente acredita muito em uso de remédio, né? Assim, de forma social, né? A gente vive numa sociedade que foca tudo no uso de remédio. Então, é tentar enxergar outras possibilidades. E o médico não é só passar remédio. A prescrição que o médico faz para atividade física, para fisioterapia, né, para outras mudanças de hábitos de vida, como parar de fumar, ela faz parte do trabalho médico. Mas a maioria das pessoas pensa, ele não passou nenhum remédio. Então, a gente é muito farmacológico. Eu gosto muito de remédio. Eu prescrevo, uso remédio na minha prática. Eu, como anestesista, uso o tempo todo. Mas não é só remédio. Então, e as duas coisas conversam, né? O imediatismo com esse apelo farmacêutico. Esse jeito acha que vai tomar um remédio e vai melhorar. E muitas vezes não é assim. E esse imediatismo, ele é encontrado até mesmo no mundo do empreendedorismo. Não só na área médica ali, porque o empreendedor hoje, ele quer tudo pronto. Acha que abre uma empresa hoje, eu vou ficar big milionário amanhã. Entendeu? Então, esse imediatismo, ele tá acontecendo. Você acha que se deve esse imediatismo muito pelas redes sociais, pelos impactos que a rede social tem causado aí na saúde da galera, na mente da galera? Olha, primeiro eu gostei do seu paralelo, não tinha pensado sobre esse ponto de vista, não. Assim, que o empreendedorismo a maioria das pessoas não é empreendedora porque para o empreendedorismo dar retorno você precisa de prazos. Demora. Você tem que fazer tudo certinho e tem que esperar. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não acho que o problema é a rede social, não. Eu não tenho nenhum embasamento científico para falar, mas eu vou te dar a minha análise. Eu enxergo a rede social só como uma ferramenta que facilita as coisas. As pessoas não eram mais imediatistas, não eram mais propagadores de fake news, eram menos propagadores de fake news antes e agora são mais por causa da rede social. A rede social só facilitou isso. Voltando a falar da minha origem, eu sou daqui de Pedro Leopoldo, e eu me lembro claramente quando eu era criança, sem rede social, vendo minhas avós, meus avós falando. Boato sempre teve. Sempre mataram o sujeito. Fulano morreu. O prefeito tal roubou. Né? Sempre teve boato. Só que era de boca em boca. Verdade. Com rede social, cara, o sujeito abre o zap, isso aqui, ele não sabe de onde veio, ele não sabe quem falou, então, e ele esparrama. O problema não é a rede social. Na minha visão, o problema não é assim, as pessoas sempre foram assim. A rede social deu uma escala para o negócio que a gente nunca viu, né? E a gente não sabe como lidar com isso ainda, né? Então, em vez de eu só falar com o meu vizinho, com o meu irmão... Você vai falar com o bairro todo. Você faz uma lista no WhatsApp, você põe no seu Instagram, que tem 2.000 seguidores, numa cidade do tamanho de Pedro Leopoldo. Manda pra todo mundo. Com poucas horas tá todo mundo sabendo. Verdade, você falou tudo aí. Só aumentou a facilidade da comunicação. Então, assim, eu não acho que ela participa do problema, mas eu não acho que ela é a causa. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, eu não sei como, não trabalho com isso. Eu não vou nem tentar fazer o exercício aqui de como, mas ela só facilitou. E para tudo, né? Para as coisas boas e para coisas ruins. A gente foca muito nas coisas ruins, mas tem coisas boas que mudaram a vida da gente que hoje a gente nem percebe, né? Então, falando para a área médica, eu consigo fazer uma avaliação, eu consigo ter acesso a tratamentos de ponta com simples busca no celular. Facilitou muito hoje em dia. E antigamente isso não tinha. Né? E você vai
beneficiar o paciente com isso, porque você vai tratar ele certo, você vai sempre tratar ele com o que tem mais novo disponível, né? Assim, ele é grande beneficiado. Nesse meio do caminho vem as notícias mentirosas também, mas... E entrando um pouco dentro do mundo corporativo da sua empresa, Nuance Serviços, né? Isso. Assim, vocês atuam em que área? Tá. Posso contar uma historinha? À vontade. Eu e meus 2 sócios, Luiz Fernando e o Charlton, nós 3 somos anestesistas, nós 3 com ideias empreendedoras e de como melhorar a relação entre hospitais que contratam, né, mão de obra médica e os próprios médicos. A gente pensou num modo de organizar isso, facilitar para todo mundo. Então, a gente a gente fundou a Nuance Serviços há mais ou menos 1 ano e meio, no início de 2024. E o nosso negócio é gestão de escala média. A gente começou lá no início como gestão de escala em anestesiologia, porque nós somos anestesistas, e a gente percebeu que a anestesia é um serviço difícil de fazer gestão, porque são muitos profissionais, as escalas são grandes, mas com o tempo foi surgindo a necessidade dos nossos contratantes, eles mesmos ofereciam. Você não quer fazer a escala de pediatria, de clínica médica? Estou precisando de um ortopedista, você não arruma para mim, não? E a gente expandiu e hoje a gente faz gestão de escala médica. Então a gente faz a intermediação entre o profissional médico e o hospital, a clínica que está precisando daquilo. A gente recruta o médico, faz toda a assessoria jurídica, contábil, negocia contrato, negocia honorário com a clínica. Isso é bom para o médico, porque vai poupar dele custo, vai poupar risco, ele vai ganhar previsibilidade para receber na escala, no serviço, e é bom para o hospital, que ele vai ter uma escala completa, ele vai ter menos burocracia para pagamento, ao invés de ele ter uma folha de pagamento com uma dezena de médicos, ele tem a folha de pagamento comigo e eu faço esse repasse, e no final a gente consegue uniformizar a conduta e melhorar a assistência médica para as pessoas que usam aquele serviço. Entendi. O nosso negócio é esse. Aí, em vez da pessoa da clínica entrar em contato direto com o médico, ela entra em contato através de você, através da sua empresa, entra em contato com sua empresa, e sua empresa, através da grande gama de médicos que vocês conhecem, faz a indicação de médicos que eles estão precisando. A clínica ou o hospital. Então, o hospital vira e fala assim, eu preciso de uma escala de anestesia 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente vai recrutar, ele vai me dar o orçamento, eu vou passar para ele os preços de mercado, ele vai me dar o orçamento que ele está disposto a investir naquela escala e eu vou recrutar o profissional para ele. E aí eu entrego a escala pronta com já os profissionais e assim, com a parte jurídica e contábil toda certinho. E tem uma média de tempo que você, assim, entre esse contato da clínica médica e hospital com você e você conseguir fazer esse recrutamento, tem uma média de tempo? Não, depende da especialidade, depende do tipo de vínculo. Então, tem um negócio que a gente atua muito, transplante capilar e odontologia. Você tá falando, tô falando com o cara certo. Anestesia, no caso, né? Anestesia para transplante capilar e para odontologia. Vira e mexe, eu recebo telefonema assim, a queima-roupa. O cara me liga 3 horas da tarde, eu preciso de um anestesista para amanhã. A gente vai correr atrás, normalmente a gente acha. Mas aí é mais difícil, né? Quanto maior a urgência, mais difícil de achar. Mas eu só tomo tiro a queima-roupa. O hospital é um negócio mais programado. Ele já sabe como é que ele funciona, quantos ele precisa. Esse tipo de negócio costuma ser mais em cima da hora. Porque muitas vezes o cliente chega principalmente na clínica odontológica, né? Ele chega e já quer marcar, e já quer o anestesista. Então já é um negócio mais rápido. No hospital, se eu for fazer uma cirurgia, é um negócio programado, então eles me avisam antes. Entendi. Então varia muito, cara. Varia muito. Entendi. Eu queria entrar com outra pergunta. Eu gostaria que você me respondesse. Qual é o mito mais perigoso que você vê circulando nas redes sociais sobre a medicina?
a banalização não da segurança, né? A banalização do risco. Aí falando como anestesista, tô tirando a roupa de médico da dor e colocando a roupa de anestesista. A anestesia é uma área que envolve muito risco, porque eu estou administrando drogas que são potencialmente perigosas para o paciente, né? Para ele ter alívio da dor, para ele dormir, enfim. E nos últimos 30, 35 anos, a gente teve um ganho de segurança enorme, ao ponto que hoje é muito mais seguro ser submetido a uma anestesia do que voar de avião. Então, assim, você vê como é raro ter um acidente de avião. A anestesia é mais seguro do que sofrer um acidente de avião. Só que essa segurança, ela vem com toda a estrutura que está junto do anestesista. Então, o paciente bem olhado, são os equipamentos, a assistência que o hospital está te oferecendo. Tudo isso está dentro do pacote. Não é só o anestesista ou só o remédio. Tem todo o treinamento das pessoas, que a gente banaliza, mas assim, é essencial. E o que eu vejo principalmente na área de estética, é um mito de achar que a anestesia ficou fácil e que eu posso fazer um procedimento cirúrgico em qualquer lugar, em qualquer condição, que o risco é baixo. O risco é realmente mais baixo do que era há 20 anos. É um risco muito pequeno. Mas se você começar a abrir mão desses variáveis que eu falei, seu risco começa a aumentar. E eu acho que esse é o maior mito que hoje circula, principalmente nos perfis de estética, de achar que é tudo muito fácil, você vai operar, vai ter alta no mesmo dia, vai embora para casa feliz, que nunca vai dar errado. Assim, vai dar pouco errado, que bom que dá, que dê pouco errado. Mas a gente sempre tem que trabalhar igual o piloto de avião, ele confere tudo. Independente de ele fazer uma viagem daqui para Nova York ou daqui para São Paulo, ele faz o checklist todo do avião. E para o anestesista, para o cirurgião, para o staff de saúde, funciona do mesmo jeito. Você tem que conferir tudo para não dar errado. Se você parar de conferir, pode dar errado. Vai continuar sendo raro, mas pode dar errado. Então, banalizar a segurança nos procedimentos médicos, no tratamento médico como um todo. Eu vi aquela clínica no Rio de Janeiro, não sei se você viu, a que passou AIDS para os pacientes, porque não fez o procedimento correto. É isso. Entendeu? Você viu esse? Não. Um transplante de sangue, mano. O povo foi doar sangue, foi fazer um transplante de sangue. Eu não lembro exatamente da história, não, mas eu lembro que é isso. E aí eles podiam fazer. Primeiro que era uma clínica pequenininha, entendeu? Que tinha uma licitação de 11 milhões do governo de... Era uma clínica de transfusão de sangue. Isso mesmo. E eles não testaram o sangue do jeito que tinha que ser testado. Eu não vou saber. Aí passou o sangue contaminado e contaminou 6 pacientes. Você vê que isso não fez o procedimento correto. Foi nenhum dos procedimentos que falou no jornal, que era o procedimento que ele era o mais importante. Parece que o negócio ali, o produto era muito caro, alguma coisa assim, eles deixaram de passar por esse. Isso aí. O risco é pequeno, produto. Mas se você começa a pular etapas no processo, em algum momento você vai ter um evento adverso. Né? Assim, o avião ele vai cair, né? Aviões caem. Né? Vai cair, ele é mais pesado que o ar. O que a gente faz é tentar cercar para ele cair a menor quantidade de vezes possível. Se você para de cercar, ele vai começar a cair mais vezes. Ele não vai cair sempre, mas vira e mexe, não vai dar problema, ele vai cair. É o mesmo raciocínio. E voltando para dentro dessa área do empreendedorismo, qual que foi a maior dificuldade quando você foi abrir a Nuance Serviços? Nossa, eu tenho uma lista. Esse bate-papo é bom para os novos empreendedores entender que não é simplesmente uma maravilha chegar e criar um negócio. Tem um processo a ser seguido. Exatamente. Eu vou tentar lembrar de todos, provavelmente não vou conseguir falar de todos.
Mas o primeiro é convencer a gente a entrar na piscina gelada com você, né? Isso. Sócio é difícil. As pessoas são avessas ao risco Uhum. e tendem a evitá-lo. Então você mostra sempre a ideia, as pessoas acham linda a ideia, falam, nossa, que ideia legal, acho que isso vai dar super certo, mas na hora que você mostra os riscos, a maioria sai fora. O segundo é organizar o negócio propriamente dito. Eu não tenho formação formal em gestão. O que eu sei é de experiência própria, de ler por vontade própria. E imagino que seja a realidade da maioria das pessoas, né? Assim, eu não sei o cara que tem uma formação em business, quem está aí, um dentista, um fisioterapeuta, um advogado, um engenheiro que queira empreender, ele, a priori, ele não tem formação em gestão, né? Assim, ele sabe que ele aprendeu na vida dele. Isso é outro baque, porque é outra tarefa, né? É outra profissão. Então, eu sou médico, estou acostumado a fazer anestesia. Aí, de repente, você tem que entender planilha, fluxo de caixa, trabalhar com orçamento, como é que faz para pagar? Nossa, e tributação? Dá pra gente fazer outro podcast. Não, mas eu sou lucro presumido. Mas eu sou simples. Cara, assim, é uma bagunça. Você vai gastar uma energia danada até você entender isso. Então, já falei do risco, né? Do arrumar os sócios, do outro é aprender a fazer. Do terceiro, que eu acho muito difícil, é entrar no mercado mesmo. Porque se ninguém te conhece, normalmente você não tem dinheiro para fazer aquele AUE, né? Uma parte de marketing importante, consolidar a sua marca, a marca as pessoas te conhecem pouco, e aí todo mundo vai te olhar com desconfiança. Você vai tentar vender e para vender as pessoas são avessas ao risco também, né? Não, eu prefiro na próxima. dele, porque na próxima dele tá ali há mais tempo, e assim... O quarto, e aí pensando mais como médico, você está vendo esses 3 problemas na sua frente, esses 3 que eu falei, e você está numa profissão que é boa, que tem uma média de remuneração alta, você está abrindo mão de ganhar dinheiro nela para se arriscar num negócio que talvez você vai ganhar mais. Mas você já está ganhando bem, entendeu? Assim, se abdicar, né? Você já tem uma carreira consolidada. E aí? Né? É difícil. Começa a doer no bolso. Na hora que começa a doer no bolso, aí o sujeito refuga, desiste. Ele desiste. Ou ele nem vai começar, ou ele vai começar e na hora que ele começar a perceber que as contas vão chegando, né? Ele vai desistir. Isso, eu já vi isso acontecer várias vezes. Para mim é uma decisão difícil, até hoje, porque a hora de trabalho na gestão, ela paga muito menos do que a hora de trabalho do anestesista. Então eu tenho que optar, não trabalhar com anestesia, trabalhar com gestão. E você fica, né? O que eu tô fazendo? E se der errado? Assim... Então isso ainda... eu acho que esse é o... Depois desses 3, essas 3 primeiras variáveis, essa quarta é a que mais pega, assim. Eu tenho certeza que essa quarta é a que mais quebra pega todo então, mundo. assim, você já está tomando risco, os seus sócios estão com medo, você não sabe fazer as coisas direito, você não consegue entrar no mercado, os seus concorrentes já estão no mercado há mais tempo, você não consegue vender, você tomou uma porta na cara, 2 portas na cara, 3 portas na cara, aí o cara vira e fala assim, a gente é profissional liberal, né? Fala assim, tô precisando de um plantãozinho, tô oferecendo um plantãozinho lá no hospital A lá, pagamento à vista, ó. Você fala, nossa, mas eu vou visitar um cliente amanhã, cara, não consigo. E você não sabe nem se o cliente vai. Isso é o mais difícil. Aí eu vou fazer um paralelo com as minhas 2 especializações na área médica.
Anestesia, a gente é prestador de serviço na prática. Então, o anestesista, normalmente, ele não precisa construir clientela. A clientela é do cirurgião, ou do hospital, né, ou do lugar que ele trabalha, você vai lá, presta o serviço de anestesia e vai embora para casa. Então, a anestesia tem uma curva de remuneração com uma ascensão muito rápida e um platô, assim. Então, você começa a trabalhar, você vai ganhar o seu salário ali, que você vai girar muito o resto da sua vida naquele patamar. Na dor, não é assim. Para fazer tratamento de dor, você é o vendedor. Então, você vai começar a construir uma carteira. Então, a curva de remuneração ela é mais achatada, né? Ela sobe mais devagar. Talvez lá no final, aí é o risco, talvez lá no final ela fique maior do que da anestesia. Mas ela vai demorar a subir. Então, eu tenho um monte de colega que fez anestesia e depois fez dor, fez uma pós-graduação em dor. 99% deles desistiu de exercer dor. Porque é isso, o cara tá ganhando dinheiro com anestesia. Ele vai ter que empreender numa área, arriscar, não ter cliente, não ter nome na praça, para ele ganhar menos. Entendeu? Aí começa a pesar, ele desiste. Ele desiste. De empreender, a maior parte das pessoas são assim, porque normalmente a pessoa tá num serviço CLT ou já tá trabalhando com alguma coisa onde ela já tem uma remuneração normalmente que para ela tá adequada, e ela tem que desistir para poder empreender e muitas vezes nem chegar naquele preço que ela tá. Porque empreender no começo você não ganha nada não, cara. É isso. Porque não adianta você abrir a sua empresa, a não ser que você já tenha ali um capital para poder fazer um giro e tudo mais, fazer um marketing, entendeu? Consolidar a marca. Agora, se você começa do nada, do zero, eu acho que até para quem tem o capital, porque é difícil você tirar dinheiro que você guardou, que você suou para ganhar, verdade, para colocar num negócio que é muito arriscado. Porque do mesmo jeito você tá no risco, né? Que é muito arriscado. A gente vive num país de taxa de juros alta, que muitas vezes, se você souber investir, você vai ter um retorno maior do que arriscar. Assim. Você consegue ganhar um retorno, ter um retorno bom, satisfatório, sem arriscar tanto. Mas hoje eu entendo que o maior risco é você ficar estagnado aonde você está. O maior risco é você não arriscar nada. Eu entendi isso, que tipo assim, Deus me dando saúde, eu tenho capacidade de arrumar outro serviço e tal. Mas e as possibilidades que eu tenho quando eu começo a empreender? Eu posso manter, no CLT você mantém um ticket, se você estudou, se você formou, você vai aumentar um pouquinho o seu salário. Mas vai chegar um momento que vai ficar estabilizado. O empreendedor é de altos e baixos. Pode ser que no começo ele começou, que é certeiro, né? Começa baixo, mas até onde que ele pode chegar? Você não tem a barreira. O CLT você já tem uma barreira. O empreendedorismo, não. Você já tem como podemos te dizer, você tem leques de oportunidade para crescer cada vez mais, né? Então, o maior risco é você ficar onde você está, sem querer arriscar para sua melhor. E deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Tudo na vida tem risco. Verdade. Até o CLT tem. O seu patrão pode quebrar e não ter dinheiro para te pagar. Verdade. O mercado pode estar aquecido hoje, está te pagando um salário razoável, com reajustes anuais muito bons. Daqui a uns anos ele entra em crise. Esse mercado que você está atuando vai sofrer. Eles vão parar de reajustar salário ou vão te mandar embora. Então, resumindo, todos estão correndo risco. De todo jeito. Eu tenho 16 anos de formado. Que eu faço anestesia tem 15, 14. Eu já vi o mercado de anestesia bom e ruim. Eu tô, acho que no 3º ou 4º ciclo de alta. Então, quando eu era residente, ele estava em alta. Aí veio a crise da Dilma. Aí ficou horrível. Aí depois melhorou de novo. Aí piorou na pandemia, o pessoal não trabalhava. Assim, as cirurgias todas suspensas. Ruim de novo.
Daqui a pouco explodiu de novo. Nós estamos na fase agora de maré alta. E aí todo mundo fala, não, eu vou ficar no público, né? Sempre a referência é o público. Vou ficar no público, o público é bom. Tá? Cara, o público está bom agora. Eu já vi o público ruim, bom nos últimos 10 anos, 3 ou 4 vezes. Então, assim varia. Você vê. E o público é o mais estável. O público é o mais estável. Ele tá bom agora, tá todo mundo satisfeito. Daqui a pouco ele entra em crise. Né? Vai o privado, o privado tá melhor e tal. Eu trabalhei com plástica. Eu peguei uma fase na plástica no início da pandemia, sensacional. De 2018 até 2022, assim, as clínicas de estética crescendo 2 dígitos por ano, aumentando sala de cirurgia, aumentando procedimentos, pipocou para todo lado, né? Agora tem 2 anos aí que eles estão sofrendo. Não está em crise, não. Mas não cresce as mesmas taxas, a remuneração está achatada, e nesse meio do caminho o público está melhor. Então, assim... Tem suas nuances, né? E a gente está caminhando para o final aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, que é: qual foi o maior erro que te fez evoluir como médico e como pessoa? Maior erro? Vou voltar numa das primeiras perguntas, achar que o paciente é só a parte técnica da medicina. Assim, eu tive que errar muito, não tecnicamente, mas errar muito na lida do paciente para entender, aprender e entender quais são as reais necessidades do paciente que está diante da gente numa consulta. Quais são os medos dele, quais são as dúvidas, que não basta só passar um tratamento de acordo com os melhores protocolos mundiais, entregar para o paciente, virar as costas e ir embora. Você tem que entender o que esse paciente está te trazendo. Isso eu acho que é que foi onde eu mais errei na minha profissão. Não é um erro, né? Assim, tá aprendendo, um aprendizado. Mas que eu gostaria de ter tido essa visão um pouco mais cedo, de enxergar essas nuances para poder entregar um serviço de melhor qualidade, assim, que o paciente ficasse mais satisfeito e comprasse melhor o tratamento que eu estava propondo para ele, porque aí ele vai melhorar de fato. Se ele não acredita em mim, não adianta eu ter o melhor tratamento do mundo. Verdade. Falou tudo. E, meu querido, se você pudesse deixar uma mensagem aí para quem quer empreender nessa área da medicina, qual que seria essa mensagem, pessoal de casa? Arrisquem-se. A medicina, ela tem muito campo para inovação. A gente percebe uma profissionalização do mercado, mas ele ainda é muito carente de empreendedorismo, né? O médico, ele não é treinado para aprender. E o mercado médico, cara, ele tem uma avenida de oportunidades. Então, assim, arrisque-se. Está cheio de lacuna que pode ser preenchida com decisões e soluções simples. Que você vai beneficiar o paciente, vai beneficiar quem contrata, vai beneficiar o médico que está trabalhando naquilo ali. Basta você ter disponibilidade de sentar e arriscar. Pensar no modelo e arriscar, né? O primeiro passo, ele é o primordial. Verdade. Doutor, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado por você ter participado do nosso podcast, você ter tirado um tempo para poder estar aqui mostrando para nossos ouvintes que empreender tem suas dificuldades em todas as áreas. E para a gente foi uma honra ter você aqui hoje, e a gente quer agradecer de verdade por você ter tirado esse tempo para poder estar aqui com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço, adorei o convite. Assim, a gente pode chamar mais para a gente certeza. Falar aí de vacina, né? Assim, tem mais um monte de coisa que a gente pode falar de empreendedorismo mesmo. Assim, tem muita história para contar, adorei, fiquei super satisfeito. Foi um prazer conhecê-los e espero que o público tenha gostado também. Isso aí, pessoal, esse foi mais um episódio do RA Insights, explorando o mundo dos negócios. E para você que não deixou o seu like, deixe o seu like, ajuda a gente aí, beleza, pessoal? Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo. Valeu!